Bom dia! Bom dia! Sabadamos! Bom dia, Taizinha! Bom dia, flor do dia! Bom dia! Ai, tão com virose. Thaís, tu sabe que aqui tá um caos. Eu tô toda entupida, ó, minha voz grossa. Toda entupida, Benício também, fomos no otorrino. Tá todo mundo com a tal da virose. Mas nebulizando, limpando o nariz, daquele modelo, né? Vamos orar no geral pela nossa saúde, né? Porque não tá fácil, né? Bom dia, amores. Vamos enviar o aviãozinho? Tá pegando geral, aqui tá geral. Os hospitais cheios, aquela coisa, né? De virose. Vamos enviar o convite, gente? Pra nossa live ali. Tô enviando pra muitas pessoas, porque eu sou assim. De receber. Vocês estão bem? Me contem. Ao Rei Eterno. Hoje nós vamos falar sobre o tipo de mentalidade desértica. Nós estamos concluindo o livro, né, gente? Nós estamos quase concluindo o livro. Nós vamos para a mentalidade número 6. 6. Exato. Hoje é tipo assim, a culpa não é minha. A culpa não é minha. Bom dia, Beto. Bom dia. Hoje o assunto é, meu comportamento pode até estar errado, mas a culpa não é minha. Conhece alguém que nunca assume os seus atos? Nunca assume o que precisa fazer, o que precisa ser feito? Bom dia, Jujuba. Bom dia, meus amores. Convidando vocês para enviar a live, convidando alguém aí que tá nessa mentalidade desértica. E lembrem de dar coraçõezinhos, porque o Instagram entende que nós estamos arrasando nas nossas lives. E aí ele avisa para mais pessoas. Oi, Fefe, bom dia! Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Sabadeira, sabadeira! E hoje nós vamos falar, ó, eu posso até meu comportamento tá até errado, mas eu não tenho culpa disso. Alguma coisa tem a culpa, menos eu. Então vamos lá. Tá lá em Gênesis, olha só como que começa. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A culpa é do outro. A atitude errada foi minha, mas alguém me induziu a fazer isso. Eu só fiz isso porque fulaninho me mandou fazer isso. Então a culpa não é minha. A atitude tá errada, o comportamento tá errado, mas Bruna, não fui eu que fiz isso. Eu não fiz isso porque eu quis. Eu fiz isso porque alguém mandou eu comer. A culpa de Adão ter comido do fruto é de Adão ou é de Eva? Foi de Eva que mandou Adão comer? Ou foi de Adão que decidiu fazer o que Eva disse? Quem é o culpado?
A relutância de alguém em assumir responsabilidade pelas próprias ações, colocando a culpa de tudo que está errado ou sai errado em outra pessoa, é um motivo muito sério para uma vida de deserto. Quando a gente não toma responsabilidade das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas ações, quando a gente não se apropria dessa responsabilidade, a autora do livro está dizendo que isso é um motivo sério para nossa mente ficar cativa no deserto, nesse lugar aí de aprisionamento. Vemos o problema se manifestando desde o início dos tempos. Quando confrontados pelo seu pecado, no Jardim do Éden, Adão e Eva culparam um ao outro. Foi ele? Não. Foi ela? Não. Mas foi ele? Não, mas foi a serpente. Não fui eu, não. Foi a serpente que disse para eu fazer isso. Não, mas foi Eva que mandou eu comer. Não fui eu que comi. Eu comi, mas porque Eva mandou eu comer. Adão e Eva culparam um ao outro, a Deus e ao diabo, evadindo-se, portanto, da responsabilidade pessoal pelas ações deles. Já pensou, gente? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente diz, vai que a culpa é tua? Não, eu não. A gente tem um medo da responsabilidade, a gente tem um medo de bater no peito e falar, tá bom, eu sou gente grande, eu sou mocinha grande para assumir o que eu fiz, o que eu falei, o que eu disse, a maneira como eu agi, como eu optei fazer. Eu bato no peito e assumo a responsabilidade. Nem Adão e Eva fizeram isso. É tudo culpa sua. Olha o que tá lá em Gênesis também. Pra gente ver como a base do nosso comportamento tá tão lá atrás. Olha o que aconteceu em Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor tem me pedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai, aceitou, falou, boa ideia, vamos agilizar aqui o processo, Deus nos deu uma palavra, vamos dar um jeitinho da gente fazer essa palavra funcionar. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, Abraão e Agar tiveram um affairzinho e ele concebeu, tiveram relações. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para você se deitar com ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Olha só, gente. Como a gente foge da culpa, da responsabilidade das nossas decisões. Sim, o tema de hoje é: o meu comportamento pode até estar errado, mas a culpa não é minha. Esse é o tema de hoje. Eu até, Bruna, posso decidir errado, mas a culpa não é minha. Alguém sempre me induz a fazer errado. Que nem Adão fez lá atrás com Eva. A Eva disse, vai, come a maçã, vai, come. Não é maçã, né? É o fruto. Come, come. E Adão falou, tá bom, comeu. Aí quando Deus aparece, ele diz, não, a culpa não foi minha, a culpa foi da Eva que me ofereceu. E Eva diz, não, a culpa de eu ter comido a maçã não é minha, não, foi a serpente que mandou eu comer. A gente foge das responsabilidades das nossas decisões. E isso acontece muito.
Isso acontece muito. Quando eu atendo meus pacientes, eu digo, vamos combinar de a gente exercitar tal atitude. Vamos exercitar isso para a gente começar a fazer esse processo de dessensibilização do medo. E aí depois ele diz, Bruna, não consegui, não fiz isso, porque tal fulano não me ajudou a fazer. A decisão das suas atitudes é responsabilidade sua. Então não coloca aí na culpa do outro não, tá? A mesma cena representada por Adão e Eva é vista aqui na disputa entre Abrão e Sara. Eles estavam cansados de esperar que Deus cumprisse sua promessa de uma criança nascida deles. Então, apelaram para a carne e fizeram do jeito deles. E eu e você, às vezes, a gente tem dificuldade de esperar que as promessas de Deus se realizem na nossa vida. E a gente tenta dar uma ajudinha para Deus. Deus, eu acho que tu tá perdendo aí o time. Então, pra tu não ficar mal na foto, de não realizar aí a promessa que tu me fez, eu vou te dar uma ajudinha. Eu vou te dar uma ajuda aqui, ó. Já que eu tô vendo que eu não vou gerar filhos, quem sabe eu mando a minha escrava dormir com meu marido, e ela tá mais jovem, ela gera filhos. Vai ver que era isso que o Senhor tava querendo dizer? Quando as coisas saíram erradas e começaram a causar problemas, eles começaram a culpar um ao outro. Aí, quando a mulher engravidou e começou a ficar se achando porque estava tendo filho do patrão, aí Sarai vai e diz para Abrão, olha aí o que tu fez. E ele, não fui eu que fiz, foi tu que mandou eu fazer. Dela, não, mas eu mandei fazer porque você aceitou com que eu fizesse. E aí um vai ficando, jogando a culpa um pro outro. Isso não acontece às vezes dentro de casa, no casamento? A gente precisa resolver algo e um fica passando a bola pro outro. Não, mas eu fiz isso porque tu disse tal coisa. Aí o outro, não, mas eu falei isso porque tu fez com que eu falasse isso. A gente não assume que somos nós que estamos tomando atitudes erradas. A gente precisa de uma escora, de alguém para dizer, não, eu faço isso porque você me faz fazer isso. Eu tomo essa atitude porque você me induz a tomar essa atitude. E aí é uma maneira da gente dizer, ufa, a culpa não é minha. A culpa é dele que me faz fazer o que eu não quero. No passado, observei esse mesmo tipo de cena inúmeras vezes. Bom dia, mana! No passado, observei esse mesmo tipo de cena inúmeras vezes em meu próprio lar, entre meu marido e eu. Olha o que eu acabei de falar. Às vezes acontece dentro de casa. Isso. Parecia que estávamos continuamente nos invadindo dos problemas reais da vida, jamais querendo enfrentar a realidade. Recordo-me vivamente de ter orado para que meu esposo mudasse. Gente, a culpa é dele. Eu só estou estressada porque meu marido não consegue colaborar, porque meu marido me irrita. Eu só estou estressada porque fulaninho não faz as coisas do jeito que eu quero e aí ele me faz perder a calma. Ele me faz perder a paciência. A culpa não é minha. A culpa é dele que me faz ficar desse jeito. Não, a culpa é sua. Porque você está desse jeito porque você não está tendo equilíbrio emocional. Você está desse jeito porque você não está sabendo resolver as suas atitudes de uma maneira diferente. A gente tem uma tendência a culpar o outro pelos nossos maus comportamentos. Era muito mais fácil, né? Dizer para Deus, Eva me fez morder o fruto. Não fui eu que mordi, mas Eva me perturbou a minha cabeça, me deixou de um jeito tão louco. Eva tem esse poder. Oi, Núbia, seja bem-vinda, maravilhosa. Eva tem esse poder, ela me atordou a cabeça que eu acabo fazendo as coisas para ela parar de me incomodar. Imagina Adão falando isso para Deus. Foi por isso que eu dei uma mordida nesse maldito fruto, para ela parar de me perturbar. E aí Eva vai e diz, não, Deus, foi a serpente que me perturbou, a serpente me hipnotizou, a serpente que me fez falar com Adão sobre isso, a culpa não é minha.
Eu não fiz isso porque eu quis. Alguém me fez eu fazer. Ai, ai, ai. Então, aqui a autora tá dizendo que ela se recorda das vezes que ela até orou, pedindo: Deus, muda meu marido, porque é ele que me faz fazer isso. Eu estava lendo a Bíblia e via mais e mais os defeitos dele e como ele precisava ser diferente. Às vezes a gente faz isso, não faz? Às vezes a gente até tá ouvindo uma palavra de alguém, ouvindo uma pregação, e aí ao invés da gente pensar sobre a nossa vida, a gente diz: eita, fulaninho tinha que estar aqui agora, porque ele tem todos esses defeitos aí. A gente tem facilidade de culpar o outro. A gente tem facilidade de encontrar os defeitos do outro. Então, olha, a autora disse que ficava lendo a Bíblia e aparecia assim, vibrava aos olhos dela todos os defeitos do marido dela. A Bíblia fala uma coisa e meu marido é outro. Enquanto eu orava, o Senhor falou comigo: Joyce, o seu marido não é o problema. Você é o problema. Fiquei desolada. Chorei e chorei. Chorei por 3 dias. Porque Deus estava me mostrando como era viver na mesma casa comigo. Ui! Como será que seria você vivendo com você mesma? Dentro da sua própria casa? Será que você é uma companhia legal? Ui. Deus estava me mostrando como era viver na mesma casa comigo. Ele me mostrou como eu tentava controlar tudo o que acontecia. Como resmungava, como eu me queixava. E por aí afora. Foi uma bofetada chocante no meu orgulho. Mas também o início da minha recuperação com o Senhor. Como a maioria das pessoas, eu colocava a culpa de tudo em alguém mais. Ou em alguma circunstância além do meu controle. Pensava que estava agindo mal porque eu havia sido abusada. Mas Deus me disse assim: olha isso, gente, isso é muito forte. O abuso pode ser a razão de você agir dessa forma, mas não o use como desculpa para permanecer assim. Isso aqui é muito forte. Por quê? Às vezes a gente se apega numa dor, num trauma, em algo ruim que a gente viveu e diz assim: olha, eu sou desse jeito. Eu faço essas escolhas. Eu falo assim porque um dia me aconteceu tal coisa. E ok, você até pode reagir assim por causa de algo que você sofreu. Foi abusada na infância? Passou por algum trauma? Passou por alguma coisa? Ok. Isso fala muito sobre as suas atitudes de hoje. Mas permanecer nessas atitudes é decisão sua. Bom dia, Flávia. Saudade, amiga. Permanecer numa atitude errada, permanecer alimentando comportamentos que não são saudáveis, é uma decisão sua. O quanto você vai se apegar nessa desculpa para continuar tendo o mesmo comportamento errado, ou para continuar com posicionamentos tóxicos, com comportamentos que machucam todas as pessoas ao seu redor, porque um dia você foi machucada, porque um dia você foi abandonada, porque um dia você foi maltratada, porque um dia você foi... perdeu muitas coisas, perdeu toda a sua família, perdeu pai, mãe. São coisas que trazem muitas dores e que falam muito sobre o nosso comportamento. Mas persistir nesse comportamento é decisão. Aí a responsabilidade é minha. Buscar ajuda, tratamento, buscar ser curada, buscar a presença de Deus, essa é uma responsabilidade que diz respeito a você e a mim. Eu sei que eu fui machucada. Eu sei que eu perdi. Eu sei que eu tinha um trauma.
Mas querer permanecer no trauma para justificar os meus comportamentos é que não é certo. Não é uma atitude que Deus espera. Então, olha como é o que Deus disse para essa autora aqui. O abuso pode ser a razão de você agir dessa forma, mas não o use como desculpa para permanecer assim. Satanás trabalha com afinco em nossa mente. Ele não cansa. Todos os dias. Jesus é uma escolha diária todos os dias, toda hora. A gente vai ter que escolher, porque Satanás, ele tá o tempo todo querendo te enfraquecer na mente. Ele quer construir fortalezas que nos impedem de enfrentar a verdade. E aí, quando você sofreu um abuso, quando você foi maltratada, quando você viveu alguma experiência ruim, Satanás vai criar uma fortaleza na tua cabeça que diz assim, ó: você não vai mudar. Você não consegue sair desse lugar. Porque o que fizeram pra você foi muito, muito grave, e é verdade, foi muito, muito grave, mas você não tem força pra enfrentar essa situação. Ele quer que você fique aprisionada na sua dor lá do passado, no abuso que você sofreu lá no passado. Ele quer que você fique presa na rejeição que você sofreu de pai e de mãe. Ele quer, porque se você ficar presa lá, se sentindo fraca, se sentindo uma criança impotente, ele consegue minar a tua mente e cada vez mais te enfraquecer. E aí, cada vez mais o orgulho cresce, porque o orgulho provém do diabo. O orgulho cresce e aí tu diz assim: eu faço isso porque um dia eu fui muito maltratada. Isso que eu faço é uma defesa, porque um dia me machucaram demais. É verdade, você está tentando se defender, mas permanecer nesse comportamento é uma decisão sua. E toda decisão tem uma consequência. Pode ser boa ou ruim. Isso é muito sério. Isso é tão profundo, gente. É tão profundo que, em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que, enquanto eu estiver aqui falando, o Espírito Santo é que vá trazendo as verdades que você precisa ouvir aí na sua mentalidade. Que não seja Bruna, mas que o Espírito Santo de Deus transforme as minhas palavras, decodifique aí no pensamento de vocês de uma maneira que vocês consigam entender. Porque é extremamente profundo. Em nome de Jesus, eu não quero abrir uma porta aqui que depois eu não vá conseguir fechar na mente e no coração de vocês. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Porque isso aqui é muito profundo. É muito sério. Oi, Nubinha, Mara Núbia, bom dia, maravilhosa. Se aproxega que o assunto tá quente. Então, olha só. Então, Satanás, ele quer impedir a gente de enfrentar a verdade. Ele quer impedir você de voltar lá atrás na sua dor e ser tratada, e ser sarada, e ser curada. Ele quer te fazer acreditar que tu é uma mulher fraquinha, que você é um homem que não tem força suficiente, que o que te causaram foi tão enorme que nada vai poder trazer cura sobre isso. Né? Ele quer te fazer acreditar que não existe um Deus que é poderoso para te levar nesse lugar que foi tão dolorido e te curar. Ele quer te fazer acreditar que não existe cura para essa dor. A verdade nos libertará e Satanás sabe disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás sabe disso e por isso que ele odeia a verdade, porque ele odeia a liberdade. Ele gosta da prisão. Então ele quer te deixar aprisionado junto com ele. Então ele pensa, deixa eu pensar em algo que ela sofreu muito, que foi muito traumático, e eu vou aprisionar ela nesse lugar de dor, para ela não conseguir sair desse lugar. Para ela ficar presa lá. Aí lá eu mantenho ela em cativeiro, ela não vai conhecer a verdade, ela vai sofrer tanto nessa dor, que ela não vai entender que tem um Deus que é poderoso para tirar ela desse lugar. Ela vai achar que a dor dela é maior do que Deus. Então, meu plano vai dar certo. Eu vou manter ela em cativeiro por muito tempo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu clamo hoje por liberdade na nossa mente.
Eu sei que nós estamos descendo aqui hoje em lugares mais profundos, Deus. Nós estamos entrando em lugares de maior profundidade. Talvez em cativeiro, em anos de cativeiro. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu abençoe cada pessoa que está ouvindo aqui essa live, porque eu sei o tanto de profundidade que isso aqui pode causar. Em nome de Jesus. Então, olha só. Não creio que exista algo mais penoso emocionalmente do que enfrentar a verdade sobre nós mesmos e o nosso comportamento. É penoso, às vezes, a gente perceber que aquilo, que é verdade sobre o nosso comportamento, tem um motivo, uma razão que nos faz ser assim. Eu ajo dessa maneira porque um dia alguém me fez algo tão ruim, alguém me penalizou e hoje eu vivo nessa circunstância por causa de algo que me fizeram. Qualquer comportamento seu, a responsabilidade é sua. A consequência da decisão desse comportamento também é sua. Não é de ninguém. Mas Bruna, meu pai me abusou. Mas Bruna, meu tio me machucava, me batia escondido. Sim, foi péssimo. Eu não queria nunca que você tivesse passado por isso. Mas continuar nesse lugar e continuar executando comportamentos como se você ainda estivesse naquele lugar sofrendo esse abuso, é decisão sua. Em nome de Jesus, que hoje vocês optem por sair desse lugar. Optem por sair desse lugar de dor. Assuma a responsabilidade. Eu não quero mais colocar a culpa das minhas atitudes, dos meus comportamentos. Eu sou assim por causa de coisa. Eu sou de tal jeito, eu reajo dessa maneira por causa de tal jeito. Eu faço isso porque eu quero me defender, porque um dia eu fui maltratada. Em nome de Jesus, que a gente consiga sair desse lugar, que o Espírito Santo consiga tirar vocês desse lugar de dor. Esse lugar não é meu e nem seu. É um lugar mentiroso de aprisionamento que o Satanás quer fazer com que eu e você acredite que lá é o lugar que a gente deve permanecer. Como é penoso. A maioria das pessoas foge disso. É razoavelmente fácil enfrentar a verdade sobre alguma outra pessoa. Mas quando precisamos nos enfrentar, achamos muito difícil. Não é verdade? Quando a gente até vai dar um conselho para outra pessoa, como ela enfrentar a dificuldade dela, é de boa. Eu não tô sentindo a dor na minha pele. Mas quando eu preciso parar e olhar para mim mesma e enfrentar as minhas dores, aí o buraco é bem mais embaixo. Eu tô falando sobre as minhas dores. Às vezes a gente sabe falar sobre a dor do outro, o que ele deve fazer, como ele deve reagir, como ele deve agir, falar, se posicionar, se comportar. Mas quando a gente para olhar para as nossas dores, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, é mais difícil da gente querer se responsabilizar. É mais fácil dizer, não, eu sou assim por causa de fulano. Eu sou assim porque meu marido é um chato. Eu sou assim porque meu marido faz tal coisa pra mim. Eu sou assim porque meus filhos tiram minha paz, meu juízo. Eu sou assim porque meu chefe não me entende. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Isso tá lá em Números 21. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Como você deve se lembrar, os israelitas queixavam-se de todos os seus problemas. E eles diziam que todos os seus problemas eram por culpa de Deus e de Moisés. Gente, Moisés foi lá e disse assim, povo, escravos, vamos sair do Egito? Vamos sair desse lugar de escravidão? E aí o povo decidiu, vamos, queremos ser livres. Aí eles decidiram. Quando eles saem
do Egito, saem da escravidão e eles estão no processo, eles estão avançando para o lugar onde Deus tinha reservado para eles. Quando eles chegam no deserto, né, quando Deus abre lá com Moisés, abre o Mar Vermelho, eles atravessam e os egípcios não conseguem alcançar eles. Quando eles estão lá naquele lugar, eles começam a resmungar e dizer: ah, mas eu não queria ter feito isso, eu só fiz isso porque Moisés chamou. Ah, mas eu não queria ficar aqui agora, eu queria estar lá em tal lugar. Eu só tô aqui, a culpa de eu estar aqui passando fome não é minha. A culpa é de Moisés. Que foi Moisés que convidou. Mas quem foi que aceitou? Foi você. Então a responsabilidade de aceitar o convite foi seu. Ah, mas eu não queria ter fumado. Mas por que fumou? Porque fulaninha ficou insistindo. E quem decidiu que era para fumar? Foi você. A responsabilidade da ação, da atitude é sua. Ah, mas eu não queria ter traído meu marido. E por que traiu? Porque ele ficou dando em cima de mim. O outro homem ficou dando em cima de mim. E quem decidiu sobre isso? Foi você. A gente tem uma tendência de transferir a culpa para outra pessoa, do que bater no peito e dizer: eu fiz a merda e agora eu preciso resolver. Autorresponsabilidade. Lá no Egito, eles se eximiram com o sucesso de qualquer responsabilidade pessoal por estarem no deserto por um tempo tão longo. Deus me mostrou que esta foi uma das principais mentalidades de deserto que os manteve lá por 40 anos. Sabe por quê? Você está nesse lugar porque você se colocou nesse lugar. Não foi porque alguém te fez estar aí. Ai, mas eu não queria um casamento assim. Então por que casou com esse homem? Por que não prestou atenção no namoro? Por que não orou? Depois se arrepende e daí quer colocar a culpa da decisão em outra pessoa. Isso é uma mentalidade de deserto. E enquanto a gente não sair dessa mentalidade, a gente tem que ficar 40 anos no deserto. Até que a gente aprenda a tomar a responsabilidade das nossas decisões e das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Não é culpa do outro. Tu é tão influenciável assim que alguém fala e tu faz? Ou tu não pensa naquilo que estão te propondo? Foi também uma das principais razões por que gastei tantos anos caminhando em volta das montanhas em minha vida. Há quanto tempo você está caminhando em volta do mesmo lugar? Em volta de uma montanha própria aí. Há quanto tempo vocês estão caminhando ao redor? Bruna, eu me sinto... Parece que eu tô andando em círculo, eu tô o tempo todo. Nesse tempo aí, o Senhor tá querendo te mostrar que tá faltando alguma coisa, você aprender alguma coisa. Abre teus olhos espirituais. Tenta entender. Veja bem, o povo israelita levou 40 anos para entender tudo que Deus estava querendo tratar neles, porque eles não tinham uma mentalidade pronta e sadia para desfrutar daquilo que Deus tinha para eles. Deus não te entrega o presente, a promessa na hora que tu quer. Ele entrega na hora que tu tá pronta para receber. Porque se ele te entregar na hora que tu quer, tu não vai aproveitar da maneira certa, tu vai destruir com tudo. Deus não podia colocar o povo israelita em 11 dias dentro da terra de Canaã, porque eles iam destruir com aquela terra que emanava leite e mel, daquela terra frutífera e sadia, porque a mentalidade deles ainda estava aprisionada no pecado, a mentalidade deles ainda estava desértica. Deus não vai te entregar as coisas. E às vezes ele vai te deixar rodando ao redor de uma montanha até que tu aprenda. Presta atenção o que é que Deus está querendo falar contigo ao redor dessa montanha aí que tu tá girando, que tu tá circulando. O que Deus está querendo te mostrar que talvez você ainda não amadureceu o suficiente para entender? Oi, mãe, bom dia! Beijo! Então...
Minha lista de desculpas porque eu estava agindo mal era infindável. Quem tem lista de desculpa? Olha a lista dela. Olha a lista da autora, dando desculpa para os comportamentos dela. E é muito bom porque isso traz um alívio pra gente. Ufa, graças a Deus, a culpa não é minha. Eu sou assim por causa de tal coisa. Olha só. Uma das desculpas. Se eu não tivesse sido abusada quando eu era criança, eu não seria mal-humorada. Eu sou mal-humorada porque um dia eu fui abusada. Eu sou mal-humorada, tu não sabe, eu sou desse jeito porque você não sabe o que eu sofri lá atrás. Você não entende porque não foi você que sofreu. A gente dá aquelas desculpas para justificar o nosso comportamento errado. Permanecer no comportamento errado, baseado em algo que aconteceu, é que é errado. Eu compreendo a sua dor e eu não a menosprezo, longe disso. Mas o que você vai ficar fazendo com ela é decisão sua. É decisão sua. Se não tivesse sido abusada quando criança, eu não seria mal-humorada. Outra desculpa. Se meus filhos me ajudassem mais, eu agiria melhor. Se meus filhos me ajudassem mais em casa, eu não ficaria louca. Eu não seria tão irritada. Eu não seria tão descontrolada. Eu não ia ter que ficar o dia inteiro gritando. O problema é que eu falo, ninguém me ouve dentro dessa casa. Se meu marido não jogasse golfe aos sábados, o nosso vai jogar futebol, né? Então vamos dizer, se meu marido não jogasse futebol aos sábados, eu não seria tão sozinha. Eu não ia ficar tão angustiada, eu não ia ficar tão deprimida. Mas todo sábado ele opta por isso ao invés de ficar comigo. E aí eu fico deprimida o resto do sábado pra ver se meu marido entende que eu tô chateada com isso. Esse comportamento não é um comportamento saudável. O comportamento saudável é você ir até seu marido, olhar no olho e compartilhar com ele sobre aquilo que você tá sentindo. Mas não ficar se utilizando de um comportamento errado pra tentar comunicar alguma coisa pra outra pessoa. Se meu marido me comprasse mais presentes, eu não seria tão negativa. Se meu marido me ajudasse um pouquinho mais em casa, eu não ia ser tão chata. Eu não ia ficar o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando. Se ele fizesse tal coisa, eu não ia ficar... A gente fica colocando desculpa no outro do nosso jeito de ser, de falar, de agir. Tu tá mal-humorada, não é a culpa do outro. A culpa é sua. A responsabilidade do mau humor e do comportamento errado e da piração é totalmente sua, culpinha. É totalmente... Nem é culpa, é responsabilidade. Essa responsa... Tá aí, ó. É um pacote completo pra você. Bem-vindo ao mundo de gente grande. Bem-vindo ao mundo de ser adulto. De crescer. Se eu não tivesse que trabalhar, se eu não tivesse de trabalhar, eu não estaria tão cansada e irritada. Se eu não tivesse que sair todo dia pra trabalhar, eu ia estar super bem em casa. A gente dá essas desculpas. Aí depois tá em casa e diz assim, meu Deus, eu precisava de um trabalho porque eu preciso sair um pouco de casa. Eu preciso sair, eu tô o dia inteiro em função dessa casa, eu não aguento mais. Daí ela sai um pouquinho, daí quando ela sai um pouquinho, ela... Mas olha, eu tô cansada porque o tempo todo eu tô na rua, eu queria estar um pouquinho mais em casa. Entende como não são as circunstâncias, é o que tá aqui dentro? É a forma como eu expresso o que tá aqui dentro? Se eu apenas tivesse mais dinheiro, eu parava com isso. Eu ia parar de brigar, eu ia estar tão mais feliz, eu ia estar plena, alegre. Se eu tivesse mais dinheiro, eu não ia estar desse jeito, brigando com todo mundo. Se nós tivéssemos a nossa própria casa, a gente ia estar agora bem, a gente não ia estar mal. Mas daí tu compra a casa... E o problema continua lá.
que o problema não é a casa ser própria ou alugada. O problema é você. O problema é como você está conduzindo a sua relação. O problema é como você tem se comportado. Se tivéssemos vizinhos melhores ou amigos diferentes, vocês perceberam que todas essas frases que eu falei começam com se fosse bom. Se fosse bom. Se fosse assim. Gente, o se é uma coisa demoníaca. Porque o se, ele tanto nos faz idealizar algo pra gente fugir da realidade, como ele nos faz negativar tudo, negativizar, não sei, a gente faz deixar tudo negativo. E se eu tiver uma crise de ansiedade daqui a pouco? E se eu adoecer? E se eu morrer por causa disso? E se acontecer um acidente? O se, o e se não acontece. Porque o e se é um futuro. E o problema não está no futuro, não estão nas possibilidades, o problema está dentro da gente. Quando as coisas não estão bem resolvidas. O e se são só possibilidades e talvez um dia isso acontecer. Às vezes acontece e às vezes não. Mas, agora vamos falar do mas. Se e mas são as duas palavras mais enganosas que Satanás planta em nossa mente. Os 12 espias que foram enviados à Terra Prometida como patrulha de reconhecimento voltaram com um cacho de uvas tão grande que tinha de ser carregado em uma estaca por 2 homens. Mas o relatório que deram a Moisés e ao povo foi negativo. Foi o mas que os derrotou. Mas eles deveriam ter mantido os olhos em Deus e não no problema em potencial. E é isso que nós estamos falando durante várias semanas na leitura desse livro. Ter a mentalidade de Cristo é encarar o problema e pensar o que Jesus faria, como ele faria, qual é a mentalidade certa. É olhar para o problema e não enxergar o problema, mas enxergar uma solução. É olhar para a minha dor, para o meu abuso, para o maltratado, para o meu abandono e dizer: o que eu vou fazer com você para que você não me machuque, mas para que eu avance na minha vida? O que eu posso fazer com o que fizeram comigo? Quando eu não podia me defender. Quando eu não tinha ainda estrutura para dizer: não faça isso, não toque aqui, não mexa em mim. É o que eu faço? A mentalidade, o que nós temos estudados aqui, sair dessa mentalidade desértica, ir para uma mentalidade frutífera, é uma mentalidade de Deus, é uma mentalidade de Jesus. E aí é assim, ó, é olhar para o problema, é enxergar a dificuldade e pensar: como eu posso olhar para isso e sair desse lugar bem? Como eu posso encontrar uma vitória quando parece que tudo ao redor tá declarando a minha derrota? Como que eu posso sair desse lugar? Como eu posso enxergar uma flor saudável no meio desse deserto? É um novo óculos, é uma nova lente que a gente está ganhando aqui. Todas essas lives estão nos entregando uma nova maneira de enxergar a vida, as situações, as circunstâncias que a gente enfrenta. Uma das razões de nossos problemas nos derrotarem é porque pensamos que eles são maiores do que Deus. Lembra que eu falei isso? Satanás, ele quer que a gente acredite nessa mentira, de que a nossa dor, o que fizeram com a gente no nosso passado, lá na nossa infância, é muito maior do que Deus. Deus não tem força o suficiente para curar a sua dor. Ninguém vai entender o que você sofreu.
O diabo quer te fazer acreditar nisso, porque aí tu fica presa nesse lugar e tu fica tendo os mesmos comportamentos baseado nisso que você viveu lá atrás. E aí tu pode dizer assim, eu estou respaldada. Eu sou assim porque um dia me fizeram tal coisa. Eu ajo dessa maneira, é uma maneira inconsciente de eu me defender porque um dia eu fui muito machucada. Concordo, você está agindo assim por causa disso. Mas você quer continuar agindo dessa maneira errada? Você quer continuar tendo os mesmos comportamentos porque um dia você foi machucada? Ou você quer pegar na mão do Espírito Santo, voltar nesse lugar e ser tratada, ser redimida, ser liberta, ser curada? Você quer que o Espírito Santo coloque aí uma cura? O Senhor faz isso. Ele vai colocar pessoas no teu caminho para te fazerem voltar nesse lugar. Vai te ajudar. Ele vai te levar. Às vezes através de sonhos, através de palavras, às vezes através de uma sessão de psicoterapia. O Senhor, Ele tem uma série de artimanhas para nos ajudar a ser tratadas, curadas. Olha só. Então, Satanás quer fazer a gente acreditar que nossos problemas são maiores do que Deus. Essa pode ser também a razão por que temos dificuldade em enfrentar a verdade. Não estamos certos de que Deus pode nos mudar. Então nos escondemos de nós mesmos em vez de nos encararmos como realmente somos. É mais fácil dizer não? É mais fácil desistir. Porque continuar, resistir, exige fé. É mais fácil desistir. Porque resistir e permanecer vai te exigir fé. E aí é mais difícil, né? O diabo te faz acreditar que é muito mais difícil. Não estamos certos de que Deus pode nos mudar. Então nos escondemos de nós mesmos em vez de nos encararmos como realmente somos. Agora não me é tão difícil encarar a verdade sobre mim mesma quando Deus está tratando de mim porque sei que Ele pode me mudar. E já vi o que Ele pode fazer e confio nele. Entretanto, no início da minha caminhada com Ele era bem difícil. Era difícil eu acreditar que Deus pode alterar tudo em mim, na minha vida, nas minhas circunstâncias. Eu tinha passado a maior parte da minha vida me escondendo de uma coisa ou de outra. Eu tinha vivido na escuridão por um tempo tão longo que sair para a luz não foi fácil. E às vezes a pessoa ela tá tanto tempo na escuridão, quando a gente fica muito tempo no escuro e alguém acende a luz, não dói os olhos, tu diz apaga, 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 apaga. Porque a luz tá doendo. A claridade tá me machucando. E aí a gente diz apaga a luz que tá doendo meus olhos. Então às vezes a gente tá tantos anos na escuridão, que quando alguém acende a luz para te dizer, olha, tudo que tu tá aí achando, o ambiente que tu tá no escuro é um ambiente mentiroso, olha, acende a luz, aí tu vai enxergar tudo que tem naquele ambiente. Naquela mesma hora as pessoas vão dizer, não apaga a luz, tá vindo muita luz, tá me machucando. Então é isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida para nos tirar de um lugar. Às vezes Jesus vem trazendo luz e a gente diz, não, essa luz dói. Porque vai mudar, eu vou começar a enxergar coisas que eu não enxergava. Eu vou começar a ver detalhes que antes eu não enxergava. E aí talvez no primeiro abrir de olhos vai doer um pouquinho até os olhos se acostumarem com a luz. Mas depois que a gente se acostuma, a gente não quer nunca mais voltar para a escuridão. A gente não quer voltar para aquele lugar escuro. A gente não quer não enxergar o que está ao nosso redor e no nosso ambiente. A gente quer viver na luz. A gente quer enxergar as coisas.
Entretanto, no início da minha caminhada com Deus era difícil. Eu tinha passado a maior parte da minha vida me escondendo, né? Vivido na escuridão por um longo tempo e sair para a luz não foi tão fácil assim. A verdade no íntimo. No Salmo 51, o rei Davi estava clamando a Deus por misericórdia e perdão, porque o Senhor estava tratando com ele sobre seu pecado com Batseba e o assassinato do seu marido. Acredite ou não, o pecado de Davi havia ocorrido 1 ano antes de esse salmo ser escrito, mas ele não o havia encarado nem reconhecido. Ele não estava enfrentando a verdade, mas enquanto se recusasse a fazê-lo, não poderia se arrepender. A gente só pode se arrepender quando a gente reconhece o erro. E enquanto não se arrependesse, Deus não poderia perdoar. Se não tem arrependimento, não existe perdão. Não existe perdão. E sabe quando que a gente se arrepende? Quando a gente não quer voltar a repetir o erro. Quando a gente decide, esse erro eu não vou fazer mais. Eu nunca mais quero fazer isso que eu fiz. O arrependimento, ele faz com que você não repita aquela atitude. Por isso que às vezes a pessoa vai dizer, ai, desculpa, tá, foi mal, desculpa, não, vacilei. Mas não existe um arrependimento. Se talvez aquele erro acontecer de novo, ela vai dizer, é mesmo, me esqueci, desculpa, foi mal. O arrependimento genuíno, ele faz com que você e eu não aceite cometer aquele pecado, aquele erro de novo. Então, a gente precisa de arrependimento genuíno para ter o perdão de Deus. A gente precisa voltar, olhar para esse comportamento que está errado e se arrepender dele. Se arrepender genuinamente e dizer, Deus, eu não quero mais ter esse comportamento. Senhor, eu não quero mais agir dessa maneira. Senhor, eu não quero mais continuar sendo a louca dentro de casa. Eu não aguento mais esse comportamento de mau humor. Eu não aguento mais esse comportamento de tristeza. De que todo mundo olha, ai meu Deus, lá vem fulaninha. Eu não quero mais esse comportamento. Eu quero me arrepender genuinamente disso. E o Senhor pode liberar perdão sobre a sua vida por esse comportamento errado. E Ele pode te levar para uma outra esfera. Por uma outra esfera de vida. Lembra que eu contei para vocês da capa ontem? Aquela capa de orgulho que eu tava sentindo que eu tinha, que eu era a pessoa mais chata dentro da minha casa, com meus filhos e com meu marido. O dia que eu me arrependi daquele comportamento, do mau humor, da chatice, de ser a mãe impaciente, de ser a agoniada de dentro de casa. Eu falei, Jesus, eu me arrependo disso, eu não quero mais isso pra mim. Genuinamente, eu nunca mais quero ficar nesse lugar, eu não quero, eu me arrependo de estar nele e de ter me deixado entrar nesse lugar, eu me arrependo. Mas eu tinha os meus motivos para estar, eu acreditava que os meus motivos eram lícitos de eu agir daquela maneira. Mas não são. Não são, é uma mentira do diabo para você ficar amarrada num comportamento que é tóxico, que é doente e que te leva para um lugar de depressão, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de desespero. Não é verdade, o diabo quer te fazer acreditar que esse comportamento tem um porquê. Mas deixa eu te dizer, não tem porquê que Jesus não possa voltar no lugar e te levar e tratar esse porquê. Não existe dor que Deus não possa voltar lá e te dizer, filha, só que eu tava aqui, eu vi, eu não gostei também. Eu sofri, eu chorei com você. Mas vamos tratar isso daqui porque a vida que eu tenho pra você é incomparável ao tamanho dessa dor. A vida que eu tenho pra você é incomparável com o abuso que você sofreu. A vida de alegria que eu tenho pra você é incomparável com o abandono que você sofreu, com as palavras de maldição que você ouviu, que lançaram sobre a tua vida. O que eu tenho é incomparável. Só que o diabo quer te fazer acreditar que você não sai desse lugar, mas em nome de Jesus, hoje vocês vão sair. É incomparável o que Deus tem. É incomparável a dor. O que você sofreu doeu muito. Mas o que Jesus tem para você é 30 milhões, o maior número que tu possa pensar de vezes maior, de bonança, de refrigério, de paz,
de alegria, de transbordo, é incomparável. É incomparável. É incomparável. A perda que você teve dói. Dói. Dói muito. Mas o refrigério que Jesus tem para nossa alma é muito maior do que a nossa dor. Muito maior. O verso 6 dessa passagem é um versículo poderoso. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Deus deseja a verdade no íntimo. Por isso que a gente não precisa brincar de fingir para Deus. Verdadeiramente seja a verdade, a maior... Intimamente é o que lateja, o que pulsa, o que grita, a sua maior dor. Seja verdadeiro com Deus. Lança na cruz essa dor. Vomita a sua dor para Ele. Diz: Deus, chega. Eu quero sair dessa prisão. Eu quero sair desse lugar que eu tô aprisionada de dor, de lástima. Eu quero falar sobre esse pecado. Eu quero falar sobre esse comportamento que tá me sufocando. Que eu tenho que justificar o tempo todo porque é visível que é um comportamento tóxico. Eu quero falar sobre isso, Deus. Essa não precisa ser você. Você não precisa ser a chata. Você não é a mal-humorada. Você não é agoniado. Você está desse jeito porque você acreditou aí, alguma flecha maligna colocou na sua mente que você é assim por causa de tal coisa. Porque o diabo, ele é tão nojento que ele não quer nem que a gente se responsabilize pelos nossos erros. Porque ele sabe que quando a gente se responsabiliza, que a gente tá virando gente grande, a gente tá tratando de verdade. E ele não suporta a verdade. Então, quando tu bate no peito e diz: eu sei que eu tava errada, eu sei que esse não é um comportamento que Deus tem pra mim, eu sei que a atitude que eu tô tomando não é legal, eu sei que ser louca com os meus filhos, gritar e brigar com eles o tempo todo não é a atitude certa, e eu quero abrir mão disso, eu quero ser tratada, eu quero que o Senhor volte comigo aonde foi causado alguma dor que me faz ser assim, eu quero ser tratada. O diabo, ele não suporta essa verdade do íntimo. E quando a gente é verdadeiro no íntimo, a gente pisa na cabeça dele. Tu acha que ele quer que você seja verdadeira? Que você assuma a sua dor? Que você fale sobre a sua responsabilidade? Que você aceite que está errada? Que está agindo da maneira errada? Ele não quer. Ele quer te consolar dizendo assim: continua assim, você só é assim porque um dia alguém te fez mal. Continua assim, não tem problema. Você está justificada pelo seu erro. Mentira! 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 Ele quer te aprisionar nesse lugar e eu quero te dizer que Jesus tem um lugar muito melhor. Essa vida amarrada no mau humor, no pessimismo, na angústia, no negativismo, isso é uma mentira que ele quer te deixar preso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos hoje, eu sei que Deus está fazendo uma coisa completamente diferente, eu sinto no meu espírito. Hoje a live tá diferente. Hoje a live tá diferente e eu agradeço o Senhor, porque mais tarde, hoje eu vou pregar numa igreja para mulheres. Fui convidada para pregar numa igreja que se chama Casa Nova. E mais tarde eu vou estar pregando essa mesma palavra para mulheres lá. Então eu sinto que Deus está fazendo algo diferente hoje. Ele já está movimentando. Hoje é um sábado de cura. Eu creio que é um sábado de cura nas emoções. De visitar um lugar que foi muito machucado. Um lugar de trauma. O Senhor quer te tirar de lá. Porque talvez hoje você tenha comportamentos que justificam o seu trauma. Mas não é esse lugar que Deus tem para você viver. Jesus quer te levar no trauma e te tratar. Ele quer te levar na tua dor e te tratar. Quando eu perdi meu pai, eu tive que voltar nesse lugar de dor. Eu tive que voltar no meu luto. Eu tive que entender o meu processo. Eu tive que passar pelo processo de aceitar.
Eu tive que passar pelo processo de me perdoar pelo jeito como eu agi comigo mesma, de não aceitar o meu luto, de não chorar a minha perda, de não sofrer o que eu precisava sofrer. Eu precisei voltar e foi muito dolorido. Porque mexer no machucado dói, colocar o remédio, água oxigenada, às vezes lá naquele machucado que tá sangrando, dói. Chega, fica fervilhando assim, né, no machucado. Mas é necessário para cura. É necessário para que ele cicatrize. É necessário. E aí quando ele começa a cicatrizar, lá, é um alívio. A confissão precede o perdão. Deus é rápido para nos perdoar, se nos arrependermos verdadeiramente. Mas não podemos nos arrepender se não enfrentarmos e reconhecermos a verdade sobre o que fizemos. Admitir que fizemos alguma coisa errada, mas então dar uma desculpa para o erro não é a maneira de Deus enfrentar a verdade. Então assim, perceba como você tem agido. E hoje nós estamos falando mais sobre comportamento. Talvez você esteja executando algum comportamento, dando a desculpa de que você está agindo dessa maneira por causa de alguma coisa lá atrás. Hoje é dia de você perceber o seu comportamento e não querer justificar. Só perceba o comportamento e veja o tanto que ele está sendo tóxico para você, o tanto que ele está te machucando, o tanto que ele está te pisando, o tanto que ele está te corroendo por dentro. Tu não quer ser assim. E tu nem precisa ser assim. Deus não te quer assim. Então nós precisamos nos arrepender para enfrentarmos, né? Reconhecer a verdade. Naturalmente queremos nos justificar e as nossas ações também. Mas a Bíblia diz que a nossa justificação encontra-se somente em Jesus Cristo. Eu e você somos justificados diante de Deus depois de pecarmos apenas pelo sangue de Jesus. Não por desculpas. Não é a tua desculpa que vai te justificar do teu erro. É o sangue de Jesus. Ele já sabia que tu ia errar, ele já sabia que tu ia vacilar nisso. E ele já morreu lá na cruz por isso, por você. Por isso que o diabo não precisa te aprisionar. Você está liberta em nome de Jesus. O sangue de Jesus te liberta. Não sou eu aqui falando, não. É o sangue dele derramado na cruz. Pelo meu pecado, pelo seu pecado. Pelas nossas atitudes erradas. Pela nossa falta de reconhecimento do erro. Ele já nos justificou. Lembro-me de quando uma vizinha me telefonou um dia e me pediu para levá-la ao banco naquele momento, antes que ele fechasse, porque o carro dela não estava ligando. Eu estava ocupada fazendo as minhas coisas e eu não queria parar. Então fui rude e impaciente com ela. Assim que desliguei o telefone, senti que tinha agido muito mal e que precisava ligar, lhe pedir desculpas e levá-la ao banco. Minha mente estava cheia de desculpas que lhe daria por ter reagido tão mal. Não estava me sentindo bem. Eu estava muito ocupada. Eu tô tendo um dia muito difícil. A nossa mente, ela rapidamente cria uma estratégia para nos defender da atitude. É para dizer, não, calma, eu só agi assim porque eu não tô legal. Eu só agi assim porque tarará. É sempre uma maneira de fugir da responsabilidade e dizer, não, vacilei. Mas lá no meu espírito, eu podia sentir o Espírito Santo me dizendo para não dar nenhuma desculpa. Apenas telefone para a vizinha e diga que você estava errada e ponto final. Fala a verdade e ponto final. Não diga nada além de eu estava errada
E não há desculpas para a forma como eu me comportei. Por favor, perdoe-me e deixe-me levá-la ao banco. Vou até tomar um gole d'água porque foi forte. A gente vai dizer, né? Mulher, me desculpa, tô irritada. Não, mulher, me desculpa, tô com uma TPM. O feijão aqui tá queimando. As crianças estão numa gritaria. Eu tô estressada. A gente quer dar desculpas sobre a nossa atitude. Quando, na verdade, o certo é a gente dizer, não tem desculpa pro que eu falei, pro que eu fiz. Eu errei, me perdoa, deixa eu retomar isso. Vamos começar de novo? Posso levar você no banco? Eu me arrependi de ter feito desse jeito. Eu me arrependi de ter falado com você assim. Posso dizer-lhe que foi difícil de fazer isso. Minha carne estava sendo cortada. Ui! Eu podia sentir essa coisinha corroendo em volta da minha alma desesperadamente, tentando encontrar um lugar para se esconder. Mas não há como esconder-se da verdade, porque a verdade é luz. A verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas. A verdade é uma arma poderosa. Por isso que a nossa guerra é na mente. O nosso campo de batalha é a mente. Porque a primeira coisa que a gente pensa é numa mentira, numa desculpa. Só que pra gente combater essas mentiras na nossa mente e a gente andar em luz, a gente precisa aprender a trabalhar com a verdade. E aqui está dizendo, a verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas. A verdade é a luz. A Bíblia diz que a escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará. A escuridão nunca vai estar acima da luz. A luz sempre vai clarear toda a escuridão. A luz sempre vai iluminar. Ela nunca vai se subjugar à escuridão. Satanás quer manter as coisas escondidas na escuridão, mas o Espírito Santo quer trazer a luz e tratar delas. Então podemos ser verdadeiras e genuinamente livres. E o processo de liberdade com a verdade, ele é muito louco porque é viciante. Quando tu começa a experimentar que falar a verdade é libertador e destrava coisas espirituais para você, você fica gostando da verdade. Ela se torna uma realidade. E às vezes vai doer, mas é transformadora. Ela é transformadora. A verdade, ela é libertadora, porque a liberdade, ela traz luz. E tudo que Satanás quer é a mentira, porque a mentira leva para um lugar de escuridão. A falta de responsabilidade das suas atitudes leva para um lugar escuro. Então ele prefere que você continue aprisionada num lugar onde não haja luz. Jesus disse que a verdade nos libertaria. E essa verdade, ela é revelada pelo Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da verdade. Jesus poderia ter mostrado toda a verdade aos seus discípulos, mas ele sabia que eles não estavam prontos para isso. Ele lhes disse que eles teriam de esperar até que o Espírito Santo descesse do céu para ficar com eles e morar neles. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E se ele habita dentro de mim, ele sempre vai se comunicar comigo de alguma maneira quando eu der espaço para que ele fale. Então, quando eu tô com uma mente mais tranquila, quando eu tô com uma mente conectada nas coisas do reino de Deus, o Espírito Santo, ele fala comigo, como essa mulher. A vizinha ligou, ela foi super estúpida com a vizinha, ríspida, desligou o telefone. Na mesma hora, o Espírito Santo falou, epa, não era essa atitude que eu queria que você tivesse. Essa atitude não é legal. Bora retomar isso? Bora reorganizar isso agora? E aí é decisão minha e sua obedecer a voz dele ou não.
É aquela falta de paz, fica aquela agonia dentro da gente. Ai, meu Deus, eu sei que eu não devia ter feito. Eu tô angustiada com a atitude que eu tive, eu tô angustiada com a reação que eu tive. Não era pra eu ter agido desse jeito, tá me trazendo angústia, não tá me trazendo paz. É o Espírito Santo falando com você. Continuar caladinha. Ah, já respondi pra vizinha mesmo, agora deixa assim mesmo. É uma opção. Ou pegar o telefone e ligar pra ela e dizer: vizinha, desculpa, é porque eu tava irritada. É porque fulaninho e ciclaninho aqui estão agitando dentro de casa e eu não queria ter falado desse jeito. Me perdoa? É outra atitude. É não se responsabilizar. E a terceira opção é ligar pra vizinha e dizer: não tem desculpas, eu agi mal. Eu me arrependi, gostaria de lhe pedir perdão. Posso levar a senhora ao banco agora? Essa é a terceira opção, a verdade. Talvez é a mais difícil, mas é aquela que a gente pisa na cabeça de Satanás. É aquela que a gente derrota as trevas. Depois que Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco, preparando-nos continuamente para que a glória de Deus fosse manifesta por nosso intermédio em vários níveis. Como podemos ter o Espírito Santo trabalhando em nossa vida se não enfrentamos a verdade? E aí acontece que muitas vezes a gente quer viver com o Espírito Santo, a gente quer experiência com Deus, mas a gente passa uma semana toda mentindo. Todos os dias a gente dá um jeito de sair uma mentirinha da nossa boca. E se a mentira não te incomoda, tem algo errado. Pra gente que tem Jesus na nossa vida, a mentira é algo que não rola. Ela dá urticária, ela coça, ela incomoda, assim. Eu sei que não era pra estar feito desse jeito. O Espírito Santo, ele traz aquele peso porque tá errado. A mentira tá te dando brecha pra Satanás aí ter espaço na tua mente, no teu coração e na tua vida. A verdade não. A verdade tu tá abrindo portas para o Espírito Santo ter mais acesso ainda às áreas da sua vida. Ele é chamado de o Espírito da Verdade. A faceta principal do seu ministério a nós é nos ajudar a enfrentar a verdade. Trazer-nos a um lugar de verdade, porque apenas a verdade nos libertará. Tá com uma vida aprisionada? Tá vivendo em situações em que o seu comportamento não é muito legal? Tá estourada? Tá irritada? Tá mal-humorada? Tá deprimida o tempo todo? Tá angustiada? Tá só soltando palavra de maldição da tua boca? A verdade, que se chama Espírito Santo, é a única pessoa que pode te libertar desse lugar. Você precisa de libertação. E é o Espírito Santo que nos traz. Alguma coisa em seu passado, uma pessoa, um acontecimento ou circunstância que o magoou, pode ser a causa da sua atitude e do seu comportamento errado. E nós entendemos isso. Mas não permita que isso se torne uma desculpa para você permanecer dessa forma. Eu compreendo a sua dor, mas não permita que isso seja uma desculpa para você viver para sempre assim. Não permita que isso seja uma desculpa para o seu mau humor, para sua irritabilidade, para sua impaciência, para sua falta de perdão, para suas palavras torpes, para suas palavras que machucam, para os palavrões. Muitos dos seus problemas de comportamento foram causados por ter sido sexual, verbal e emocionalmente abusada por muitos anos. Mas fiquei presa aos padrões de comportamento errado quando usei o abuso como uma desculpa para o meu comportamento de hoje. Uma vez eu fui abusada lá na infância, eu não, a autora. Ela foi abusada na infância e ela tá dizendo, porque eu fui abusada, eu fiquei utilizando dessa desculpa para dar base para o meu mau comportamento hoje. Isso é como defender o seu inimigo, dizendo, eu odeio essa coisa, mas é por isso que eu guardo ela. Uau! Uau! Bom dia, Sidão.
Eu odeio isso. É por isso que eu guardo ele aqui. É por isso que hoje ele ainda reflete nas minhas atitudes e nos meus comportamentos. Você pode experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente. Você é escravo do passado? Você está escravizada por causa de abuso sexual, verbal, moral? Você está escravizada por causa de abandono, de perdas? Em nome de Jesus, você pode experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente. Olha aí, Taizinha, foi abusada pelo próprio pai, a Joyce. Ou se você já gastou 40 anos ou mais lá... Ah, tá. Você não precisa gastar 40 anos vagueando no deserto. Ou se você já gastou 40 anos ou mais lá porque não sabia que as mentalidades de deserto o estavam mantendo lá, hoje pode ser o seu dia de decisão. E essa live hoje está sendo poderosa, porque eu sei que hoje é um dia de decisão, de liberdade de escravidão de mente. Peça a Deus que comece a mostrar-lhe a verdade sobre você mesmo. Quando Ele o fizer, suporte. Em nome de Jesus, se hoje, se nessa manhã aqui, se nessa live, Jesus está te levando para um lugar de dor, um lugar onde você foi maltratada, abusada, foi machucada, em nome de Jesus, se o Espírito Santo te levar nesse lugar, suporte, porque Ele quer te curar, Ele quer te tratar. Lembra que colocar remédio na ferida dói, mas é necessário. Não será fácil, mas lembre-se de que Ele prometeu. Lá em Hebreus está escrito assim: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Esse é o Deus que vai te levar no lugar de dor e que vai te ajudar a suportar. A palavra dele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você está a caminho da saída do deserto. Desfrute a terra prometida. Você está a caminho da saída do deserto. Desfrute da terra prometida. Amém? Que capítulo foi esse, gente? Que capítulo foi esse, gente? Estou aqui chocada. Quantas pessoas aprisionadas no deserto, com uma mente infrutífera, sofrendo aí a dor do seu trauma, achando que Deus não é Deus o suficiente para te resgatar desse lugar. Mas hoje eu sei que o Senhor vai fazer isso. E nós vamos orar agora por isso. Amém? Amém. Feche seus olhos. Eu também estou impactada, Josi. Impactada. Hoje é um sábado de cura. É um sábado de cura. Amém. Amém, Giane. Que a gente ande, né, em espírito e em verdade. Amém. Tô impactadíssima. Amém, Josi. O Senhor se alegra de um coração quebrantado. Ela tá dizendo que ela chorou do início ao fim. O Senhor se alegra de um coração quebrantado. É um coração em que Ele tem acesso para moldar, né? É como o barro nas mãos do oleiro. Ele precisa estar maleável para poder reconstruir, para poder cuidar, para poder tratar. Foi muito forte. A verdade, ela vem para libertar e dói, né? Dói, mas ela é libertadora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã de libertação aqui, Deus. Eu sei que foi uma manhã muito forte, Pai. Eu sei que o Senhor escolheu aqui a dedo as pessoas para estarem conectadas comigo. E eu te agradeço por isso. Porque eu sei que o Senhor tem
tem nos abençoado, tem nos guiado, o Senhor tem tratado a nossa vida, o nosso coração. Mas hoje, Espírito Santo, foi algo muito específico da tua parte, porque fala da verdade. E o teu Espírito é a própria verdade. Muitas vezes nós somos confrontados, Senhor. A verdade vem para confrontar a mentira que o Satanás coloca na nossa mente. Mas em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite cada pessoa conectada aqui comigo. Visite o coração, visite a mente. Pai, se o Senhor achar possível, necessário, e assim se for da tua vontade, pega na mão de cada um aqui, Senhor, e volta no lugar de dor. Eu sei que muitas pessoas sofreram traumas, abusos, dores, violência. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, Tu és Deus, Tu és Pai, Tu és o nosso verdadeiro Pai. Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da paz. Tu és o alfa, o ômega, Tu és o início, Tu és o fim. E eu sei que Tu é Deus para tratar as nossas dores, as nossas feridas, as nossas perdas. Espírito Santo, nós queremos colocar agora na cruz todo comportamento, Pai, que a gente tem, que é tóxico, todo comportamento errado, mau humor, impaciência, angústia, falta de amor, falta de empatia, que a gente possa estar exercitando, Pai, dentro dos nossos lares ou no nosso trabalho. Nós queremos colocar esse comportamento na cruz e nós queremos parar de justificar com algo ruim do nosso passado. Eu quero te pedir por libertação na nossa mentalidade, Deus. Eu quero clamar, Senhor, abre as comportas dos céus, nos livra das mentiras do mal, Pai. Nós queremos uma vida livre, liberta, Pai, das mentiras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ajudar, Senhor, cada pessoa que precisa visitar alguma experiência ruim, alguma experiência dolorosa. Que o Senhor possa acompanhar e possa tratar, curar. Que o Senhor possa abraçá-las. Colocar no colo, Senhor. Coleta cada lágrima derramada aqui, Espírito Santo. E cura, Pai. E eu já te agradeço por essa cura, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar audivelmente e que os nossos ouvidos estejam destravados o suficiente para ouvir a Tua voz. Que a gente saiba se posicionar em verdade, Pai. Anulando todas as mentiras e sofismas da nossa mente. Ou que Satanás possa ter lançado, Senhor, no nosso coração. Eu te peço por liberdade. Liberdade. Eu declaro uma vida de liberdade. Uma vida de comportamentos que agradem ao Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Para quem não sabe, essa é a dancinha da vitória. Amém, amém, amém. Aleluia! Que manhã foi esta, Brasil? Que manhã foi esta? Uma manhã maravilhosa dessas, de tarde vai ser maravilhoso também nesse encontro de mulheres, né? Já tô animada. É verdade, Denise. Esse capítulo é para ficar o dia todo refletindo, é muito desafiador. E é por isso que eu vou salvar essa live. E quem precisar, assiste de novo, porque eu sei que foi muito profundo. Eu sei que foi profundo. Compartilhem com pessoas que precisam dessa palavra também, né? Que estão amarradas a um comportamento tóxico e doloroso. Em nome de Jesus, mandem para o maior número de pessoas que vocês puderem aí. Amém, amém, Josi. Que o Espírito Santo aí te abrace, te console, te encha de beijinhos, de mimo, de carinho. Que é isso que você merece. Amém? Amanhã eu tinha um evento Chá de Mulheres que oram
Hoje amanheci doente. Thaís, ora, mulher, ora, em nome de Jesus você vai. Eu também, toda entupida, mas a gente vai tomar um remédio. Eu já fui lá no otorrino, já vi que é só aqui, ó, na face. A gente toma um remédio, sacode a poeira e vai. Sacode a poeira e vai. Jeane, vai nesse encontro. Um dia nós vamos nos encontrar, viu? Amanhã é dia de folga, né? Amanhã não tem live, mas segunda-feira nós vamos falar sobre a mentalidade de deserto número 7 e fala assim: minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesma porque minha vida é tão infeliz. Vocês conhecem alguém que tem pena de si mesmo? Alguém que se vitimiza, que diz, coitadinha de mim, tudo dá tão errado, eu sou tão infeliz. Segunda-feira a live vai ser pra essa galera, tá? É uma mentalidade desértica que não nos deixa avançar e frutificar. Eu vou salvar essa live. E por favor, gente, compartilhem, deem coraçõezinhos, enviem para as pessoas. Porque aí quanto mais compartilhamentos e curtidas e comentários a gente tem, o Instagram entende que é um assunto legal e dispara para mais pessoas. E aí a gente pode estar abençoando, né, liberando essa palavra de cura para muita gente que tá sofrendo, aprisionada, tá? Eu vou salvar, tá? Em nome de Jesus. Ó, Taizinha tá dizendo, eu tô grávida, não posso tomar remédio. Ó, a Fê já deu resposta aí, ó. Fê, Taizinha, vai tomar um banho de mar? Tem mar onde tu mora? Tomar um banho de mar, vai fazer uma lavagem aí no nariz com soro fisiológico, vamos fazer as coisas naturais. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela audiência, pela participação. Que Deus abençoe, que seja um final de semana bafônico, maravilhoso, em nome de Jesus. Eu compartilhei hoje um conteúdo legal, às 9 horas da manhã. Eu coloquei um conteúdo bem legal lá aqui no meu feed. Eu quero que vocês curtam, comentem e compartilhem, tá bom? Que vocês vão estar me ajudando. Essa live também vai ficar salva no YouTube, no meu canal do YouTube. Também quero a participação de vocês. E eu não posso encerrar essa live sem falar do meu livro. Paz ao Entardecer vai ser a nossa próxima leitura, tá? Paz ao Entardecer, como eu venci o medo, a ansiedade e o pânico. Vai ser a nossa próxima leitura quando a gente acabar Campo de Batalha da Mente. E aquelas pessoas que quiserem já adquirir o livro da nossa próxima leitura, é só me chamar no direct que eu envio as informações para vocês, tá bom? Um beijo, um bom sábado e que Deus nos abençoe aí, que o Espírito Santo continue falando e tratando com vocês, tá bom? Amo todinhos e todinhas. Um beijo, tchau!